Olá, meus queridos, vamos continuar mais uma vez nossa videoaula de PowerPoint também. Então, terceiro ano, Física, setor 122, módulo 15, Prof. Elis. Fechou? Então, pessoal, agora a gente vai ver um circuito que dentro do circuito eu já vou ter a presença de um gerador, de um receptor e de um resistor. Eu vou ter os três, tá bom? Qual que é o problema? É que às vezes é muito fácil o exercício, tem um gerador só e um receptor só. Fica bem fácil. Só que às vezes eu posso ter vários geradores e vários receptores juntos, tá? Como que eu vou fazer? Você vai pegar um ponto do teu circuito, que nem eu selecionei esse cantinho aqui. A gente vai olhar o desenho das barras, ok? Ó, pequena, grande, grande, pequena, grande, pequena, grande, pequena. Continua, pequena, grande. Viram que tem horas que elas são iguais, tem hora que elas se alteram, certo? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, somar as iguais, ó. Pequena, grande, E1. Pequena, grande, E2. Pequena, grande, E6. Então, primeira coisa que eu vou somar, o E1 mais o E2 e mais o E6, porque elas apresentam o mesmo desenho. Depois, grande, pequena, E3. Grande, pequena, E4. Grande, pequena, E5. Essas três barrinhas aqui, ó, né? Esse parzinho, esse parzinho, esse parzinho, essas seis, eles têm o mesmo formato de desenho, ó. Grande, pequena, grande, pequena, grande, pequena. Então, eu vou fazer o somatório do E3, do E4 e do E5. Então, veja bem, eu fiz o somatório do E1, do E2 e do E6, vai dar um número. Vou somar o E3, o E4 e o E5, vai dar outro número. Depois que eu fiz a soma, o conjunto que apresentar o maior valor será o gerador e o conjunto que apresentar o menor valor será o receptor. Então, pessoal, para a gente treinar, eu selecionei o exercício 1 da página 343, Unesp. O esquema a seguir representa duas pilhas ligadas em paralelo com resistências internas indicadas. Primeira coisa. Então, veja bem, como que eu vou reconhecer? Primeira coisa que eu vou olhar são as barrinhas, ó. Pequena, grande, grande, pequena. Eu vejo que elas estão invertidas, certo? Ó, pega um sentido, ó. Pequena, grande, grande, pequena. Como elas estão invertidas, significa que um é gerador e o outro é receptor. Como que eu vou identificar quem é quem? Eu olho a voltagem. Aqui é 3 volts e aqui é 1,5. Quem apresenta maior voltagem é o gerador, então aqui é o gerador. E menor voltagem é o receptor, que é aqui, né, 1,5 volts. Qual o valor da corrente que circula pelas pilhas? Essa equaçãozinha aqui, que também está no módulo anterior, no slide anterior, ela é a equaçãozinha importante, a equação do módulo, tá? Corrente no circuito é igual força eletromotriz, gerador, menos força contra eletromotriz, receptor, resistência equivalente do circuito, resistência interna equivalente do gerador, resistência interna equivalente do receptor, certo? Olha só, o E do gerador vale 3 volts, o E do receptor, né, que é o Ezinho calinha, 1,5, dividido pela resistência equivalente, nesse caso eu não tenho nenhum resistor, então 0, mais resistência interna do gerador, que é 20, mais resistência interna do receptor, que é 10. Então, 3 menos 1,5, 1,5, dividido por 30. Então, a corrente do meu circuito, no meu sistema ali, é uma corrente de 0,05 amperes ou 50 miliamperes. A B pede, qual o valor da diferença de potencial entre os pontos A e B? Galera, aqui eu poderia usar esse lado, e daí, como aqui é o gerador, usar a equação do gerador, U igual a E menos R vezes I, ou pegar desse lado aqui, que é do receptor. Tanto faz, pegasse o U do gerador ou do receptor, tá bom? Como a gente está fazendo um módulo de receptor, eu peguei a equação do receptor, ó. U igual a força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes a corrente. U entre A e B vai ficar igual o E 1,5 mais a resistência interna que é 10 vezes a corrente 0,05 que a gente achou na A. Então, eu chego que a diferença de potencial entre A e B é uma diferença de 2 volts. Poderia ter feito a mesma coisa usando o gerador aqui, certo? U igual a E 3
menos resistência interna, que é 20, vezes a corrente 0,05 amperes, que também daria um valor de 2 volts. C. Qual das duas pilhas está descarregando? Percebam, descarregando é quem é o gerador e quem está recebendo é o receptor. Então, descarregando é a pilha de 3 volts, que é o gerador, e quem está carregando é o receptor aqui de 1,5 volts, ok? Então, pessoal, agora eu vou fazer um exercício 2, que é para a gente ver essa questão de quem é gerador e quem é receptor, tá bom? Então, vou começar pelo ponto A. Grande, pequena. Grande e pequena são iguais, certo? Então, eu vou somar, ó. Grande, pequena. Grande, pequena. Aí veio pequena, grande. Opa, aqui está invertido, certo? Então, de novo. Saindo do ponto A, grande, pequena, pequena, grande. Então, vou somar os iguais, ó, grande, pequena, 10 volts, grande, pequena, 10 volts. A soma dessas duas dá um valor de 20 volts. Aqui, ó, tá pequena, grande, é a única pequena, grande, que dá um valor de 15 volts. Então, 10 mais 10, que esse parzinho aqui são iguais, eu tenho um valor de 20 volts. Ou seja, eles são o meu gerador. Ok? Então, somei esse cara e esse cara, são duas pilhas em série. Então, somei esse gerador e esse 15 volts, que apresenta, então, um menor valor de voltagem, né? Porque eu olho a soma, 10 mais 10, 20, e esse cara vale 15, ele é o meu receptor. Então, eu vou jogar aqui na minha equaçãozinha, ó. E do meu gerador, então, 10 mais 10, 20, menos a força contra-eletromotriz, né? Que é o meu receptor, 15, dividido. Olha só, eu tenho aqui um resistor, um resistor, um resistor, um resistor e um resistor. Todos eles estão em série. Então, eu vou só olhar, esse 2 está do ladinho de um gerador e esse 2 está do ladinho de outro gerador, certo? Então, eles apresentam uma resistência equivalente de 4 ohm. Mas como eles estão em série, é bem mais fácil só somar, ó. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, certo? Que vai dar um valor de resistência de 10 ohm. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 20 menos 15 vai dar 5, dividido por 10. Então, eu tenho uma corrente de 0,5 amperes. E a partir do momento que eu determinei quem é o meu gerador, que são esses dois caras de 10 volts, eles determinam o sentido da corrente. Lembrar que a corrente sempre sai da barrinha maior, ó, então ela vai vir para cá, sentido anti-horário. A alternativa correta é a de amor. Então, meus queridos, é isso aí. Terminamos mais um módulo, tá bom? Esse módulo eu considero bem importante, tá? Sabe que circuito com presença de gerador e receptor é moda no Enem, cai todo ano. Então, por favor, deem aquela atenção, tá bom? Tô morrendo de saudade, se cuidem e a gente se vê, então, o mais breve possível. Um beijo, 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 se cuidem, tá bom?